Temos hoje aqui a professora Filisbela Lopes para nos falar daquilo que eu considero, curiosamente considero talvez o tema mais importante para a nossa região. E agradeço-lhe do fundo do coração trazer-nos este tema, porque quando a convidamos deixamos em aberto o tema e trouxe-nos de facto o ponto e o tema exatamente aquele que para a Associação há muitos anos é algo que nos parece fundamental para a região. A comunicação social e a falta dela e a proximidade da comunicação social é fundamental para nós e para a região. E por isso é com muito gosto, minhas senhoras e meus senhores, professora Filisbela Lopes, muito obrigado por ter vindo e muito obrigado a todos por terem vindo também. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Nuno. Boa tarde a todos e a todas. Algumas pessoas que eu já conheço há alguns anos e por quem tenho muita estima. Foi uma agradável surpresa. Muito obrigada pelo acolhimento e por este ambiente que criam. Eu trouxe um tema que é o tema a partir do qual eu trabalho, mas foi muito também a pensar naquilo que eventualmente poderão ser os seus interesses, os interesses de cada um, mas também aquilo que poderá ser feito a partir daqui. Eu escolhi como centro deste título a agenda noticiosa e proponho-me aqui, de uma forma muito leve, passar por algumas variáveis que condicionam permanentemente a agenda dos média. Naturalmente que, e estou a falar do óbvio, a agenda noticiosa dos média é estruturada por aquilo que é normal, que são os acontecimentos e que é a força de determinados acontecimentos cuja importância impõe a sua noticiabilidade. Depois, também de há uns anos, esta parte, os média em Portugal desenvolvem a sua agenda por aquilo que nós chamamos ondas noticiosas. E, de uma forma interessante, nós constatamos que as ondas noticiosas não coabitam, não há duas ondas noticiosas. Dou-vos um exemplo concreto. Há uns anos em Portugal, e terão memória disto, houve um caso que foi hipermediatizado, que foi um caso com alguma gravidade a nível internacional da legionela, e foi um caso que mobilizou a Direção-Geral da Saúde, os Ministérios da Saúde e do Ambiente, e na altura o Dr. Francisco Jorge, que era Diretor-Geral da Saúde, anunciou para uma determinada sexta-feira qualquer coisa que explicaria o surto de legionela. Nessa sexta-feira conheceu-se o caso dos vistos gold e o caso perdeu importância nos alinhamentos noticiosos. Na sexta-feira seguinte foi anunciado que iria ser divulgado o nome da empresa que desencadeou esse surto de legionela. Nessa sexta-feira, o ex-primeiro-ministro José Sócrates chegava ao aeroporto de Lisboa e escuso de vos explicar o que é que aconteceu ao caso de legionela, porque ele desapareceu subitamente do topo dos alinhamentos. Isto para vos dizer, de facto, que os média operam por esta tendência de ondas noticiosas. E quando há uma onda noticiosa de uma área temática qualquer, essa onda noticiosa favorece campos temáticos daquela área ou campos temáticos anexos. Portanto, se vamos imaginar que há um atentado e que eu sou uma investigadora do campo da política internacional, portanto, eu tenho mais probabilidade de fazer agendamento com o meu trabalho de investigação naquela altura, porque os médias estão todos muito atentos a determinado caso noticioso. Depois, temos cada vez mais a força das redes sociais. E devo dizer-vos que eu não sou uma entusiasta das ondas das redes sociais. Também não sou uma crítica feroz daquilo que é o impacto das redes sociais, mas é um facto que aquilo que circula nas redes sociais interfere na agenda dos média.
Depois também há a pressão das fontes. E a pressão das fontes, estas fontes sofisticadas, a pressão das fontes tem grande influência naquilo que os jornalistas escolhem para entrar na sua agenda. Estava a conversar aqui na mesa, onde simpaticamente me colocaram, e estávamos a dizer algo que eu fui pró-reitora da Universidade de Minho durante 5 anos e costumava dizer na equipa reitoral que não é preciso estar sempre a comunicar. Não é preciso estarmos sempre a comunicar. Em determinados momentos é preciso fazer silêncio e é preciso saber recuar. Aliás, para nós que eu trabalho numa universidade, para nós que trabalhamos numa universidade, até estar sempre numa zona frontal até parece mal. Então a senhora não tem tempo, trabalha porque está sempre nos médias, está sempre de palco para palco, tem tempo para trabalhar, portanto não é também necessário estarmos permanentemente na frente da comunicação. Também há a influência da agenda dos jornalistas, e a agenda dos jornalistas é extremamente importante. Dou-vos um exemplo paradigmático disto. Normalmente os jornalistas telefonam-me para falar de assuntos relacionados com os médias. Sou professora de jornalismo, é normal. E há uns tempos uma jornalista telefonou-me para falar sobre qualquer coisa que se passava nas rádios. E eu disse, olha, eu da rádio não sei falar. E ela ficou até chocada. Não sabe que... Não, olha, eu sei falar de imprensa, sei falar de televisão, sei falar de fontes. Eu rádio não conheço, nunca estudei, não sei falar de rádio. Porque é preciso também dizer que não sabemos, que é para quando falarmos também termos credibilidade, não é? Portanto, isto... E porquê é que ela me telefonou? Porque eu faço parte de uma coisa que é muito enervante para mim própria, e isto, quando eu fiz a tese de doutoramento, tem um livro com este título, que se chama A Confraria da Televisão. As fontes operam por uma confraria, e o que custa é chegar a confrade. Quando nós somos confrades, andamos de palco em palco, porque estamos na agenda dos jornalistas e eles, por uma extensão de competências, eles acham que nós poderemos falar de tudo. E nós não estamos habilitados a falar de tudo. E aqueles que falam de tudo também não têm propriamente uma notoriedade pública muito robusta. Mas a agenda dos jornalistas, e a agenda dos jornalistas tem a sua influência. Depois há uma estrutura circular de informação. Todos os dias de manhã, nas rádios, nas televisões, os jornalistas começam a trabalhar muito cedo. Por exemplo, os jornalistas da rádio e da televisão começam a trabalhar às 5 da manhã. Um exercício que se faz todos os dias, manhã cedo, é olhar para os jornais. E aquilo que faz manchete, no dia de hoje, o Expresso, o Sol, mas mais o Expresso, faz um processo de agenda setting. Aquilo que vem no Expresso tem facilidades em entrar na agenda. Uma manchete forte de um jornal diário também vai entrar na agenda dos noticiários das 7 ou das 8, das rádios, ou no alinhamento dos canais noticiosos de televisão. Portanto, há este efeito circular de informação. Depois, sem vos querer maçar muito, em termos teóricos, nós temos a ideia de o que é o espaço público. Nem sequer vou citar o Habermas. O espaço público, assim, teoricamente, é um espaço aberto. Todos podemos aceder a tudo, discutir tudo. Aparentemente, é um espaço de participação ilimitada. Isto do ponto de vista teórico, porque na prática não é este o espaço público que os média criam permanentemente. O espaço público que os média criam permanentemente é um espaço público, como eu vou já dizer no slide seguinte, muito rarefeito, mas que tem influência direta nas percepções públicas, porque aquilo que passa nos média noticiosos, estes conteúdos informativos, criam factos sociais e colocam-nos a falar de tudo ou daquele tema em determinado momento. Há um chavão na teoria do jornalismo que diz que os média não nos dizem como pensar, mas dizem-nos no que pensar. E eu, por acaso, acho que em determinados momentos também nos dizem como pensar. Mas no que pensar, este efeito do agendamento, sim. E esse efeito de agendamento, no que aos atores sociais diz respeito, este efeito de agendamento apresenta um bilhete de entrada altamente seletivo. Porque há, de facto, uma confraria. Se determinada fonte não se impõe pela força do acontecimento,
E a força do acontecimento tem que ser grande para se traduzir em noticiabilidade nos órgãos de comunicação nacional, de âmbito nacional. Se não é este o caso, as fontes de informação têm de ter alguns atributos. Por exemplo, os jornalistas funcionam, que é uma coisa difícil de entender para os académicos, nomeadamente, funcionam por uma espécie de cronomentalidade. Para os jornalistas, 3 minutos é muito tempo. Quando eu faço uma revista de imprensa na RTP e aprendi que 1 minuto e meio é muito tempo. De facto, 1 minuto e meio é muito tempo. Porquê? Porque quando nós estamos com um alinhamento no ar, uma notícia, tem 1 minuto e meio, 2 minutos. Num 1 minuto e meio, 2 minutos, o jornalista que está a apresentar o noticiário faz muitas coisas. Prepara, vê o pivô seguinte, fala com a regi, cumprimenta o entrevistado, pode até combinar uma pergunta. Dá para muita coisa 1 minuto e meio. E para nós é estranho. Olha, a sua entrevista vai ter 3 minutos. 3 minutos. Então, eu venho de casa, andei não sei quantos quilómetros, eu venho cá e falo 3 minutos. Mas em 3 minutos eu não consigo dizer nada. Não consegue. 3 minutos em televisão é muito tempo. Mas o que é que significa estes 3 minutos? Para ser muito tempo, eu tenho que me centrar no essencial. Eu faço uma revista de imprensa internacional no Jornal 2 à terça-feira. Tenho 3 minutos e meio para falar de 3 temas internacionais e para pôr no ar 2 capas, 2 revistas internacionais de cada tema. Significa que eu tenho 1 minuto para cada tema. Posso derrapar 10 segundos? Não, porque 10 segundos são 30 segundos nos 3 temas. 30 já é muito tempo para aquela gente. Isto significa, ontem, ela disse, tens mais tempo. Eu saí do alinhamento que tinha pensado e demorei 2 minutos. E ela disse, demoraste 2 minutos, já fizemos 4. Eram 3,5, era a Sandra Sousa. 3,5 para 4 é muito tempo. Ora, se para quem está treinado em televisão isto é relativamente normal, para quem não está, isto é esquizofrénico, não se percebe. Então, 30 segundos, só falei mais 30 segundos, não. Para os jornalistas isso conta. E para nós, enquanto fontes, o que é que isto significa? Significa que eu tenho de pensar no essencial. Já agora dou-vos algumas dicas, que é, quando nós vamos a uma entrevista de 3 minutos, por favor, não levem coisas pensadas e frases elaboradas, porque não vão conseguir dizer de forma espontânea. E, quando começam a falar, centram-se logo no essencial. Dizer assim, primeiro vou contextualizar e depois é que vou dizer o mais importante. Esqueçam, porque ela já cortou, já mudou de assunto, já está noutro assunto e nós já não conseguimos recuperar. Portanto, se eu tenho uma mensagem para passar, e eu em cada sábado, em cada quinta-feira, eu tenho coisas para dizer que tenho em folhas ao meu lado, com apontamentos, com 3 ou 4 palavras, por cada uma ideia, 3 ou 4 palavras, para não me esquecer, nomeadamente números, porque eu tenho dificuldade em decorar, e nomes também. Portanto, eu começo sempre pelo essencial, porque em televisão e em rádio interessa o essencial. Nós não estamos ali para contextualizar. Estava-vos a dizer a uma pessoa que faz uma carreira académica, que escrevemos teses de 200 páginas, 300 páginas e livros assim. Não estamos lá para contextualizar, estamos para dizer o mais importante e de uma forma mais direta e mais concisa possível. Ora, mas eu vou voltando aqui, porque há aqui uma ideia que eu ia passar à frente. Há aqui também uma coisa que é um dado muito crítico. É que nisto tudo que eu estou a tentar explicar-vos, há uma coisa que conta. Eu até escrevi hoje a minha crónica no Jornal Notícias sobre isto. É que o lugar onde as notícias são produzidas, o lugar conta. Conta muito. Conta muito. Eu estava aqui, pus o caso da saúde, que era para não me esquecer. Eu estudo a mediatização da saúde e com umas colegas andamos a analisar a saúde, nomeadamente um dos trabalhos, como é que a saúde foi mediatizada desde 2010 até 2020. Analisámos todos os jornais diários, são milhares de peças, e todas as notícias que saíram em todos os jornais diários. O que é que acontece? O caso da saúde é muito particular aqui em Portugal, porque o Jornal de Notícias, e na altura o Diário de Notícias, mas o Jornal de Notícias
tem a redação central no Porto e tem as suas jornalistas de saúde no Porto, e queria dizer o Público, que tem a redação central em Lisboa, tem as jornalistas principais de saúde no Porto. Isto faz toda a diferença. Nós tivemos a oportunidade, depois de reunir com esses jornalistas que tratam a saúde nos jornais, e o que é que nós constatamos? Constatamos que, ao nível da tematização, não interessa muito estar em Lisboa ou no Porto, a redação central. Não constatamos grandes diferenças, mas constatamos diferenças grandes ao nível das fontes, principalmente as fontes que contextualizam. Os jornalistas que estão mais a norte procuram fontes para contextualizar mais a norte, e o contrário, os que estão mais em Lisboa procuram fontes de contextualização mais de Lisboa. Por uma questão simples, pela proximidade, porque lidam no dia-a-dia mais com estas fontes, que estão nos hospitais aqui do Norte, que estão nos centros de investigação aqui do Norte. Portanto, se aquilo que isto para nós era aparentemente óbvio, mas estou-vos a dar dados para vos dizer que, de facto, o lugar onde o jornalista está conta, não na escolha do tema, mas na escolha das fontes que são citadas para o tema. Escuso de vos dizer que isto é particularmente crítico no caso das televisões. Nós temos como órgãos de comunicação nacional o Jornal de Notícias, que tem a sua redação central aqui no Porto, temos o Porto Canal, a Rádio Renascença e a TSF têm algumas emissões a partir do Porto, mas de uma forma regular e com emissões em maior número. A RTP, Rádio e Televisão, tem aqui o seu centro de produção norte com emissões. Não pensem, caros amigos, não pensem que é um dado adquirido. Não é. Eu trabalho há 30 anos, há exatamente 30 anos, e aquilo que eu constato é que nós não temos evoluído no sentido positivo, ou seja, nós não temos uma informação cada vez mais descentralizada. Não temos uma informação cada vez mais descentralizada. Como a doutora Rosário sabe, eu tive em mãos um trabalho que foi pedido pelo Ministro da Cultura para fazer um livro branco sobre o serviço público de média. Ele está disponível, e neste livro branco nós fazemos algumas recomendações sobre aquilo que deve ser o futuro do serviço público. Estamos a falar da RTP, e nesta equipa eu sensibilizei muito os meus colegas para a importância de recomendações que nós fazemos aqui, que tem a ver exatamente com aquilo que eu estou a tentar dizer-vos, que tem a ver com a importância da descentralização. E quando nós falamos de um serviço público de média, isto de nós termos maior autonomia nos centros de produção, no centro de produção norte, neste caso, ou nos centros de produção regionais, estamos a falar da Madeira e dos Açores, e de ter emissões a partir destes locais, é muito importante para nós que não estamos em Lisboa, para uma questão de equilíbrios do território. Porque as pessoas a quem é dada visibilidade são pessoas que normalmente estão próximas das redações. Isto conta para as percepções sociais, mas conta mais para aquilo que é a criação do espaço público mediático. E isto deve ser uma preocupação de nós, académicos, que somos chamados a fazer este tipo de trabalho, mas dos cidadãos, de todos nós que habitamos outros territórios que não os da capital. Porque ficamos sem ter acesso à palavra mediática. E isto tem consequências grandes naquilo que é o pluralismo, naquilo que é a diversidade. Lutamos muito para ter estas propostas e para fazer vingar estas propostas, dizendo assim: um serviço público de média, que é pago por todos nós, tem que atender ao território todo e tem que ter emissões descentralizadas, porque o Portugal que nós somos é um Portugal que não está apenas na capital. Isto é um pequeno esforço. Eu acho que deveria ser um esforço maior. Nós tivemos muitas reuniões, tivemos mais de 100 audições com pessoas variadas, falámos com presidentes de operadores europeus, e esse problema é menos difícil do que lá fora do que em Portugal.
Nós temos um país muito centralizado do ponto de vista mediático, porque, por exemplo, nós não temos a imprensa regional, os média de índole regional desenvolvidos em Portugal. Por exemplo, ao contrário de Espanha ou de França, não temos. E isto cria, de facto, aqui alguns problemas ao nível daquilo que é a constituição do espaço público. Portanto, e para me calar, eu acho que nós temos aqui as organizações têm grande responsabilidade. Vou começar por mim, a apontar para mim. As universidades têm grande responsabilidade. Nós, a partir, já agora, sou da Universidade de Minho, nós temos grande responsabilidade, que é a de colocar no espaço público aquilo que fazemos. Nós fazemos uma investigação, nós somos uma universidade pública e temos a obrigação de comunicar na dose certa e comunicar aquilo que é importante, que é relevante para as pessoas. Portanto, sempre naquela lógica de nós estarmos sempre a falar. Mas temos que ter responsabilidade de dar visibilidade e criar agendas mais atrativas no espaço público contemporâneo. E individualmente, enquanto fontes individuais, nós também temos esta responsabilidade, nós também poderemos fazer isto a partir de cada um de nós, a partir do nosso lugar. Portanto, eu acho que não vou defender nenhuma das partes, eu tento, já que faço este exercício de jornalismo, eu tenho uma preocupação grande de não fazer juízos de valor. E não vou fazer aqui esse exercício de juízos de valor, portanto, não vou falar nem de regionalização, nem processos de descentralização, mas vou apenas dizer-vos isto. Não podemos pensar qualquer política pública, qualquer processo de descentralização ou de regionalização, sem incorporar os média. Meus amigos, isso não é possível, está bem? Não é possível de todo. Nós temos que ter aqui um processo de acompanhamento, de notoriedade e de interesse por aquilo que estamos a defender. E esta preocupação que cada um de nós deve ter é também uma preocupação que ajuda ao combate pelas assimetrias. Combater as assimetrias atuais, e elas são grandes e de diversa índole, é um combate que é urgente atualmente em Portugal, em simultâneo também com algo que me parece que é urgente, que é esta promoção da cidadania. Eu falo aqui de uma cidadania de alta intensidade. Nós temos hoje os mais jovens completamente anestesiados relativamente àquilo que que são os assuntos de interesse público. Mesmo trabalhando com estudantes de jornalismo, eu há uns tempos encontrei uma estudante que não sabia o que era a Assembleia da República. Não sabia quem é que estava na Assembleia da República. E eu disse-lhe, eu para já perdi o fio condutor na aula, e depois disse-lhe assim, eu não sei se a culpa é sua ou se é nossa. E eu não sei mesmo. Eu não sei se a culpa era daquela rapariga que tinha 20 anos ou se é nossa. Não é? Que não criamos aqui também formas de interessar mais os jovens por isto. Portanto, nós temos aqui, de facto, aquilo... Nós olhamos sempre para o mundo a partir da nossa janela, não é? Portanto, eu como olho o mundo a partir da minha janela, a minha janela do jornalismo, acho que isto é muito importante. Portanto, desculpar-me-ão este exagero de achar que isto é muito importante, porque estou a ver o mundo a partir da minha janela, mas eu acho que isto é mesmo importante. Muito obrigada.